Olá pessoal, esse é o canal Understandable Simplification. Meu nome é Rafael Basílio. Se você gostar desse vídeo, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá pessoal! Olá pessoal, hoje nós vamos resolver o exemplo 04, que se refere a um ensaio de tração, cuja primeira barra possui seção transversal circular antes da deformação e após a deformação se transforma numa seção elíptica. Já a segunda barra é inicialmente retangular e se transforma após a deformação num paralelogramo. Temos todas as dimensões, tanto iniciais quanto finais, da seção transversal e do comprimento, e pede-se determinar aí a barra que possui a maior dutilidade no item A e no item B, os dois fatores né, não geométricos que influenciam a dutilidade e a justificativa dos dois. Olá pessoal, hoje nós vamos resolver o exemplo 04, se refere ao ensaio de tração em duas barras distintas. A primeira se refere a uma seção transversal circular, que após a deformação se transforma em elíptica, e a segunda a uma seção transversal retangular, que após a deformação acaba se transformando numa seção transversal de paralelogramo. Tá? Então, o que nos é pedido? Na verdade, qual é a barra entre as duas a mais dútil? Então, a gente viu no vídeo passado, uma aula passada, aí, que para mensurar, para quantificar a dutilidade de um determinado material, a gente precisa basicamente de duas quantidades, que é a redução de área percentual e o alongamento percentual. Então é isso que a gente vai calcular aqui hoje, de modo a poder comparar uma com a outra. Tá? Então, vamos pegar aqui primeiro barra 1. Então, para a barra 1, nós temos o alongamento percentual, né? Então a gente tem o seguinte: o comprimento final menos o comprimento inicial pelo comprimento inicial vezes 100, que a gente já vai obter esse resultado em porcentagem. Tá? Isso porque é um ensaio de tração, então o comprimento final é maior do que o comprimento inicial. Tá? Se fosse um ensaio de compressão, seria o oposto. De modo que, utilizando então os dados que nos são dados aí na tabela do slide, então a gente tem o seguinte: 510 menos 500 sobre 500 vezes 100. Então a gente tem o alongamento, vamos colocar aqui o índice 1, né? Quer dizer que é da barra 1. Então, o alongamento percentual da barra 1 é de 2%. Correto? Já o alongamento, então vamos colocar aqui barra 2, o alongamento percentual da barra 2, então aplicando a mesma expressão matemática, só que agora para os dados da barra 2, então a gente tem 625 menos 600 sobre 600, tá? Isso vezes 100, é claro. Então a gente tem o seguinte, que o alongamento percentual da barra 2 vale aí 4,167%. Então, se utilizássemos somente esse critério de alongamento percentual, a gente já diria o seguinte: olha, a barra 2 é mais dútil do que a barra 1. Mas aguardemos aí o resultado da redução de área.
Então vamos colocar aqui barra 1, tá? A redução de área percentual, tá? Vamos chamar de redução de área percentual 1, tá? Então a gente tem, nesse caso, a área inicial é maior que a área final, porque é um ensaio de tração, tá? Então, sobre A0, 100. Então, segundo os dados que o próprio problema fornece, então a gente tem o seguinte aqui. A gente tem que pegar a área inicial. Então, a área inicial é a área de uma seção circular. Então, a gente tem aqui π sobre 4 vezes 50 ao quadrado, tá? Ou seja, πd2 sobre 4. E a gente tem depois menos π, e a área da elipse, né? 48 sobre 2, 46 sobre 2, isso sobre π 4, 50 ao quadrado. Isso vai nos fornecer, portanto, a redução de área 1 em porcentagem aqui, que vai dar 11,680%. Tá? Então a gente calculou aqui a redução de área percentual da barra 1. Vamos calcular agora a redução de área percentual da barra 2. Tá? Então, partindo agora para a barra 2, aplicando a mesma expressão, só que para os dados da barra 2, então nós temos o seguinte, que a redução de área 2 em porcentagem é a área do retângulo inicial, né? 60 vezes 80, menos a área do paralelogramo. Então, 57 vezes 75. Isso dividido por 60 vezes 80, que é a área inicial. Então, a gente tem o seguinte aqui, ó, que a redução de área percentual é de 10,938, é claro, em porcentagem. Perfeito. A gente calculou os dois parâmetros que quantificam a dutilidade para um determinado material. Então, para a barra 1 e barra 2, a gente calculou os dois parâmetros. Então, se a gente olhar pela redução de área, elas são muito, muito próximas. Tá? Então, fica difícil até discernir por aqui. Mas se a gente olhar a diferença de alongamento percentual, a gente vê que o alongamento percentual da barra 2 é o dobro do da barra 1. De modo que, se a redução de área das duas é quase igual, a porcentagem aqui a diferença de porcentagem aqui é pequena, então a gente acaba tendo como parâmetro decisório a questão do alongamento percentual propriamente. Então, se a gente pudesse afirmar algo acerca da comparação entre as duas, diríamos certamente que a barra 2, apesar de ter uma redução de área percentual menor que da barra 1, ainda assim, por conta do grande alongamento percentual comparativamente ao da barra 1, a gente tem que a barra 2 é a mais dútil. Então, conclusão disso tudo, a barra 2 é a mais dútil. Tá? Se a gente tivesse que tomar como fator decisório, principalmente o alongamento percentual. Certo? Então, a gente tem lá também o item B, né? Que diz respeito a dois fatores não geométricos que influenciam a dutilidade. Então, aqui a gente poderia responder, por exemplo, temperatura e, por exemplo, tratamento térmico.
Então esses dois fatores não são geométricos e influenciam diretamente na dutilidade. Tá? Então a gente finaliza aqui o exemplo 04. Muito obrigado. Até mais. Bom, me despeço por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.